que é um pré-fechamento, não é um fechamento, porque na semana que vem nós vamos falar ainda uns suplementos que Freud traz no outro capítulo, mas hoje ele, fechando esse livro, então, inibição, sintoma e angústia. Depois desse a gente vai começar a ler, se o grupo todo concordar, a não ser que alguém do grupo discorde, tem outra proposta melhor, nós já estaremos começando a discutir psicopatologia do cotidiano. Nesse livro que a gente está vendo aqui agora, no capítulo 10, livro físico 94 e o PDF 71. Então, nesse livro, nesse capítulo em si, Freud já começa dizendo, já anunciando o que ele vem falar. A angústia é a reação ao perigo. Então, é uma definição. Então, quando a gente trabalha assim, eu falei várias vezes isso, vou repetir, porque é nosso penúltimo encontro, isso tem que ficar bem frisado. A ansiedade, a angústia é o mal do século. De qual século? Porque a gente ouve falar disso desde antes de Cristo. Então, assim, esses modismos, essas expressões, elas carregam de um potencial muito grande, mas o que nós estamos vendo é pessoas sem local para expressão da angústia. A gente vive muito engessado. E se a angústia é uma reação ao perigo, bom, aí nós temos um outro fenômeno que parece que soma isso. Freud não fala disso, mas isso é a minha observação, que é o processo do estresse. Então, se eu confundo a angústia com o estresse, aí eu faço esse caminho. Porque o estresse, de fato, me traz esse... Só colocar o meu carregador, que eu esqueci de colocar, não vai acabar a bateria em 2 minutos aqui. É interessante, só uma parte, enquanto você pega o carregador. Ontem, sim, na missa, né, a homilia foi não tenhais medo. Não sei se vocês viram, o tema é não tenhais medo. Quer dizer, na época de Jesus, né, ele fala 3 vezes, né, durante esse evangelho, não tenhais medo. Quer dizer, o problema já era a ansiedade e a angústia, né? Não o momento atual. E eu imagino, Cláudia, o homem daquela época, como os homens das guerras. Por exemplo, como é que nós hoje poderíamos ter mais angústia do que uma pessoa vivendo ali na Primeira Guerra, Segunda Guerra? Tudo bem, a gente está vendo aí o enunciado da Terceira Guerra, só que assim, nós temos um grau de informação muito maior. Então, assim, medo é extremamente relevante porque é humano. Acho que desde quando o humano começa a ter noção de si mesmo, esse não é o Homo sapiens, mas é o sapiens sapiens, né? O que reflete sobre si mesmo, ele vai padecer da angústia, não tem jeito, né? Mas bem pontuado. Não tenhais medo. E aí vem até a questão de que, acho que foi a pergunta, não sei se foi da Flávia, alguém tinha feito a pergunta assim, mas a ansiedade e medo são a mesma coisa para Freud? A palavra é sinônima. A angústia, a ansiedade, todas têm a ver com o medo. Parece que o grande diferencial teórico que é colocado é que o medo, a angústia se instala de 3 formas: real, aquilo que é moral e aquilo que é neurótico. E ele estava trabalhando aqui a questão da angústia neurótica. Mas tudo é medo, tudo é angústia, tudo tem a ver com a ansiedade. Então, eu tenho aquilo que é real, é quando eu estou diante de uma cena amedrontadora. Né? Estou numa floresta, num dia de chuva, eu passo a ter medo de relâmpagos. E eu me vejo na condição de qualquer hora ser eletrocutado. Isso é uma realidade? Está chovendo, tem raios, e eu estou na floresta. Então, assim, ter medo de morrer naquele momento é extremamente normal. Tentei achar uma ilustração mais arriscada possível, mas a gente pode pensar em várias situações que o medo é real. A angústia moral já está lidando com aquela situação em que nos colocamos diante de uma decisão, tomamos uma decisão e recriminamos ou questionamos a nossa própria decisão, por valores. Né? Eu tomo uma decisão, por exemplo, isso é uma decisão que a gente passa em cidade grande, passa o tempo todo, né? Se chega no sinaleiro, alguém vem te pedir esmola. Aí você ouve assistente social, né? E o governo fala assim, não dê esmolas. Por quê?
porque isso faz com que eles permaneçam na rua. Aí você fala, poxa, mas eu sou um ser humano, estou vendo um outro ser humano ali pedindo, e o que me implica dar ou não uma moeda? Aí a crise vem, dou ou não dou, estou mantendo isso. Percebe? Não estou aqui para trazer uma solução sobre isso, só para pontuar, essa é uma angústia que eu sofro. Todas as vezes que eu vou ao sinal e vejo uma criança, aí vem aquela frase dos sociólogos e assistentes sociais, não compre nada de criança na rua, porque senão as crianças serão sempre utilizadas para... Aí você vê aquela criança assim, falando, meu Deus, mas é uma criança. E se ela... Entenderam? Isso é angústia moral. E você lida com isso. E você tem que fazer opções diante de uma angústia moral. É uma opção quase que existencial. Toma a decisão e essa é a correta. Se vou dar a esmola, se não vou dar esmola, se vou acolher, se não vou acolher, se vou fazer um curso A, um curso B, o curso que os meus pais desejavam para eu fazer, minha sociedade, né? Agora há pouco a Flávia estava nos trazendo uma decisão que ela tomou e assim, foi uma decisão que poderia ter trazido, até trouxe, eu creio, pelo que a Flávia falou, um pouco de angústia moral. Tomou a decisão e vai vendo a ratificação dessa decisão a cada dia. A angústia neurótica, essa já é tão antiga quanto o ser humano e ela traz o processo patológico. Parece que esse é o cerne, é o ponto que Freud nos traz aqui. E ele nos leva num questionamento que ele se enveredou por ele, e é interessante o quanto isso amadureceu a psicanálise, quando ele traz uma discussão com o Otto Rank. Então a gente viu todo o Freud trabalhando com o tema, que ele foi provocado. Então havia uma provocação. Esse texto sai tardio no sentido de que o Otto já havia um bom tempo trazendo uma discussão, mas é interessante que nesse capítulo ele inocenta o Otto. A gente percebe claramente o carinho que o Freud tem por ele, porque ele deixa muito claro, fala, Otto é psicanalista. Olha, ele está escrevendo um livro se opondo à teoria do Otto, contradizendo, acatando o que o Ernest Jones e o Carl Abraham colocam, mas ele faz questão, e ele faz de um jeito bem nada sutil, tipo um elefante dentro de uma loja de cristais. Ele diz assim, ele faz uma comparação entre Adler e o Otto. No outra parte, ele tinha dado uma cutucada a Jung, e o pessoal dizia assim que o Otto seria o segundo Jung. Primeiro porque a expectativa sobre o Otto era até maior do que a que ele tinha sobre Jung, porque havia muito carinho de Freud como um filho para o Otto. E agora, a possibilidade do Otto estar fazendo exatamente o que Jung fez, de abandonar Freud, desprezá-lo, e pior ainda, de certa forma, persegui-lo ou, de alguma forma, diminuí-lo. Isso Jung. E agora eles começam, os amigos de Freud começam a observar o Otto se enveredando quase por isso. Nesse capítulo, parece que Freud isenta Otto, compara ele com Adler. Eu entendo que é uma indireta, né, para não ficar pegando tanto no pé do Jung, e traz uma teoria do Adler, diz, olha, Adler a teoria dele joga fora 10 anos de psicanálise, 10 anos de construção teórica, e aí ele pega o Otto e salva a teoria do Otto naquilo que pode ser salvo. Ele diz assim, afinal, não se pode afastar a ideia de que, se o afeto da angústia é capaz de obter posição excepcional na economia psíquica, isso está relacionado à essência do perigo. Mas os perigos são humanamente universais, são os mesmos para todos os indivíduos. Olha o que você colocou, Cláudia, né? Essa questão do medo, os perigos. Nós estamos diante do medo desde que nós nos percebemos como seres conscientes. Não do processo da consciência e consciência, o processo freudiano, mas de estar ciente de. No momento em que estou ciente da minha fragilidade, isso me traz o perigo. No momento em que eu nasço, o perigo já começa a existir. Então ele começa a dizer assim, o afeto da angústia é muito natural. Olha, aquilo de que necessitamos e o que não temos à disposição é um fator que torne compreensível, aí ele dá a tônica aqui, como são selecionados os indivíduos capazes de submeter o afeto da angústia ao funcionamento psíquico normal. Apesar da sua peculiaridade ou que determine quem deve fracassar nessa cadeia, conheço 2 tentativas de descobrir tal fator. É natural que cada uma delas possa ter uma acolhida,
já que promete satisfazer uma necessidade incômoda. Ele diz assim, diante dessa cena, dessa situação, qual a situação? A situação do perigo e do afeto ligado a isso, de como eu sou afetado por isso, do quanto isso toca o meu inconsciente, ele vai ponto daqui a pouquinho com mais cuidado, mas assim, eu tenho duas possibilidades muito fortes. A primeira é do Adler. Então ele vai dizer, ó, o Alfred Adler ele vai postular a questão do princípio da inferioridade. Para Adler, exatamente aquilo que me torna, me torna inferior, a sensação de inferioridade diante do outro, aquilo é que eu dou tônica. As pessoas que fracassam em lidar com uma tarefa imposta pelo perigo são aquelas a quem a inferioridade dos órgãos, reserva dificuldades muito grandes. Então, Adler vai dizer assim, o fator motivador é tentar elaborar algo para compensar, né, entre o processo de compensação, a minha inferioridade. Então, eu tenho algo que me inferioriza, e o que é isso será descoberto na história de cada um, e esse complexo de inferioridade será o motivador para que eu dê conta de ser alguma coisa excelente numa outra área em que eu sou forte. Um exemplo bem simplório sobre a teoria do Adler é a questão dos irmãos. Tendo dois irmãos, um não enfrentará o outro, a não ser que se veja mais forte que o outro. Mas ele tentará, olhando para o irmão mais velho, descobrir aquilo que o irmão mais velho é fraco, e naquele ponto ele será mais forte. Quer dizer, ele não dará ênfase àquilo que ele é fraco, na sua inferioridade, para que possa, por meio daquilo que ele supõe ser forte, superar o outro. Essa é a teoria do Adler, que é uma forma de angústia. Ele diz assim, sendo correto que simplex sigillum vere, a simplicidade é o selo da verdade, teríamos de saudar essa solução como uma salvação. Qual a salvação? A do afeto de perigo. Mas muito pelo contrário, aí vem a crítica a crítica forte de Freud. A crítica dos últimos 10 anos demonstra a total insuficiência dessa explicação. Então, recusa Adler, fala, olha, a teoria do Adler é insuficiente, ela não dá conta de explicar, porque ela simplesmente ignora toda a riqueza do material descoberto para a psicanálise. Diz assim, não. E aí vocês vão perceber que o ponto focal volta a ser a constituição do sujeito, não por meio do que ele é fraco ou forte, mas por meio da sua história, através da sua psicossexualidade. Voltamos à tônica inicial. Né? Existe uma personalidade que se constrói na forma como o ego entra em contato com o mundo. Se o nome que se dá a isso é de uma psicossexualidade, é do erótico em contato com o mundo, é uma forma de Freud nos fazer perceber que ele está dizendo assim que o ego se constrói percebendo o mundo. E percebe o mundo sentindo prazer e desprazer. Essas são as tônicas freudianas. Ele diz assim, na teoria do Adler, isso é recusado. Adler evita a questão sexualidade. Ele traz a questão da inferioridade, complexo de inferioridade. É o que motivaria uma pessoa baixinha, talvez por não se ver na altura, estatura do outro, compensará isso sendo uma pessoa mais eficiente. Né? Uma pessoa muito alta para compensar talvez o seu exagero ao olhar que é mais alto que a maioria das pessoas, talvez compense isso com uma certa doçura, uma certa, um certo intelecto, quer dizer, assim por diante. Quer dizer, sempre para compensar algo que me inferioriza, eu construo algo que me torna mais forte e não olho o meu processo de inferiorização. Aí Freud diz, não, é muito fraco, não é isso. Então, aí ele diz, bom, tem a segunda alternativa então. Então tem a do Henk. Percebe? Ele pega o gancho em Adler, já descarta Adler de uma forma muito sucinta, num parágrafo só, e ele traz o Henk, e agora ele vai poder dissecar, já que ele construiu trouxe toda uma discussão sobre como funciona toda a parte da nossa angústia. Ele diz assim, a segunda tentativa foi descoberta por Otto Henk em 1923, no livro O Trauma do Nascimento. Então, agora, de uma forma muito clara, ele chega e nos traz essa discussão. Olha, eu tenho isso aqui, trauma do nascimento. E o que é isso? Ele diz assim, seria injusto compará-la à tentativa de Adler em algum ponto além desse que destacamos. Qual ponto? De que tenta-se
resolver algo ligado ao afeto de angústia. A ênfase, a tônica do Freud nesse livro todo é: o que é a angústia? Do que ela me protege? O que ela sinaliza? Inibição, sintoma e angústia. Eu tenho o ego que se inibe, e ele já explicou por que ele se inibe, e ao se inibir, ele precisa lidar com o fenômeno instintual, pulsional que está vindo. Mas onde é que, já que esses instintos, essas pulsões são fixas, não diminuem, se o ego diminui, o que se faz para absorver toda essa pulsão? Constrói-se um falso ego, constrói-se aqui um sintoma, e esse sintoma capta totalmente, ele drena o excesso de energia que deveria ser demandado para o ego e trazer desconforto. Então ele diz assim: o sintoma evita a angústia, tem esse papel. Bom, mas se o sintoma me aleja, me estigmatiza, me machuca, e eu retiro o sintoma, então eu volto para o tema angústia. Então essa é toda a ênfase do livro. Pois ele permanece no terreno da psicanálise. Ele diz assim: Otto Rank nunca deixou a psicanálise. Então ele salva a pele do Otto aqui. Lembra? O Otto vai, visita Freud, pede desculpas pelo que está acontecendo, é reabilitado à psicanálise, porém nunca mais é considerado no lugar de privilégio. Ele tinha o lugar de um príncipe na psicanálise, né? Era ele que coordenava a literatura psicanalítica, coordenava a editora Imago. Todos os artigos publicados por Freud ou por outros psicanalistas passavam pelo crivo, pela análise do Otto. Então, o lugar dele era de um grande destaque. Então, ele nunca mais recupera esse destaque e a confiança dos seus colegas. Mas Freud tenta reabilitá-lo. Ele permanece no terreno da psicanálise, e cujas ideias dá prosseguimento e deve ser reconhecida como legítimo esforço para resolver o problema analítico. Então ele está dizendo assim: o Otto não fez isso porque é arrogante, queria passar a perna em mim e nos outros colegas. O Otto fez isso por zelo, ele queria, de certa forma, elaborar de forma psicanalítica os problemas. Entenderam? Passou pano na história do Rank? Sim. Não colocou tanta gravidade naquilo que o Otto fazia? Sim. O Ernest Jones e o Carl Abraham denunciam isso. Mas Freud, então, foi bem complacente com ele. Ele diz: na relação entre indivíduo e perigo, aí entra o ponto, né, que a gente começou, nessa relação indivíduo e o perigo, Henke não faz caso da fraqueza de órgão do indivíduo, atentando isso assim na variável intensidade do perigo. Então, ele diz assim: o Henke pôs os olhos não na constituição do sujeito, coisa que Adler fez, mas colocou os olhos no problema que o sujeito enfrenta. Então, ele diz assim: a única coisa que o Henke fez, e por isso ele não pode ser acusado de atentar contra a psicanálise, é porque ele não questionou a teoria da constituição do sujeito, mas nos apresentou um perigo maior que o sujeito enfrenta, e ele vai chamar isso de trauma. E aqui Freud vai pontuar que não é bem assim, porque agora ele vai dar a tônica de que o nascimento não representa necessariamente um trauma. Não é o nascimento que nos estrutura, porque a teoria do Henke pura era essa: o nascimento me estrutura, a angústia me é ditada pelo nascimento. E ele vai dizer assim: não é bem isso. O nascimento me dá uma cor, um sentido de angústia, mas ele não é a minha angústia. Ele me dá material para eu construir o que será a angústia. Olha, o processo do nascimento é a primeira situação de perigo. A convulsão econômica por ele produzida se torna modelo da reação da angústia. É interessante que nesse texto também, Freud traz alguns pontos que depois serão questionados de uma forma diferente pelo pessoal de Winnicott, Bion, a turminha que vem a partir de Klein, porque eles vão trazer muito essa questão uterina, do útero. E Freud descarta a relevância disso. Ele não joga fora, ele não descarta no sentido definitivo, mas ele não apresenta uma preponderância tão grande para a vida intrauterina. Então ele vai trazer que as sensações são construídas a partir da construção do ego. E ele vai deixar muito claro que o ego só se constrói a partir do nascimento, do ato da criança nascer. Ele vai dizer assim: enquanto a criança não nasceu, não há esse impacto. Então, de certa forma, não de uma forma tão declarada, mas ele acaba expressando que a vida intrauterina não tem tanta questão ligada à formação do psiquismo
no quesito psicossexualidade. Ele não pode perder esse foco, porque Freud não está descartando e não está abordando temas ligados àquilo que é endógeno, aquilo que é neurológico, aquilo que é fisiológico. Inclusive, ele vai trazer esse ponto daqui a pouquinho, onde ele vai dizer assim, olha, o ego, todo o processo se constrói de várias formas. Dentre elas, é a forma como o corpo é constituído. Então, já acompanhamos a linha de desenvolvimento que une essa primeira situação de perigo e condição de angústia a todas aquelas posteriores. Aí Freud reprisa aqui. O que existe é uma cadeia que constitui a nossa sensação de angústia. Uma cadeia. E nessa cadeia que constrói imagens psíquicas, né? Então vamos trabalhar aqui o tema imagem fonética, nós vamos pegar o conceito do significante, do representante freudiano, significante lacaniano. Então, essa constituição, essa cor, esse som dessa imagem, então nós temos o nascimento como um, mas não é o primeiro de todos. A grande relevância é por ser o primeiro, a criança nasce, constrói uma imagem do que será absorvido como processo de angústia. Agora, quando eu enfrento o medo, eu terei um material para representá-lo. Isso me lembra muito aquela metáfora, aquela situação que o Capelato coloca, de uma criança enfrentando o problema do medo, e ele chega para o pai, e o pai está ali assim, ele diz para o pai que está com medo, na hora de dormir, e aí o pai conta para o filho uma situação que ele, quando eu era criança, eu tinha medo, e fala do que ele tinha medo. E aí depois que ele conta do que ele tinha medo, a criança olha para o pai e fala assim, você me empresta seu medo? Aí o pai dá risada e fala, ok, eu te empresto. Aí o menino deita e dorme. Por quê? Porque agora o medo tinha forma. Parece que o grande sofrimento do ser humano é não ter como expressar o que sente. E eu vejo isso, por exemplo, quando eu tenho pacientes borders ou que estão border, ainda tem esse detalhe, a pessoa pode ser border, pode estar border, né? Então vamos pensar numa pessoa border, não implicando se está ou se é border, e quando você diz para ela assim, qual o sentido da vida dela, ó, que pergunta de $1 bilhão, né? O pessoal que morreu ali perto do Titanic sabe responder essa pergunta, né? O sentido da vida, né? Eles foram buscar o sentido da vida no oceano e encontraram de alguma forma. Não estou fazendo crítica a eles, não. Eu estou dizendo assim, nós ansiamos tanto por um sentido que estamos muitas vezes dispostos a enfrentar um esporte radical, né? Uma situação caótica para encontrarmos o sentido da nossa própria vida. Corremos o risco de morrer. Algumas pessoas fazem isso pulando de montanhas com paraquedas, algumas pessoas fazem isso escalando, algumas pessoas fazem isso chegando ao ponto de quase morrerem, algumas pessoas fazem isso trabalhando muito, algumas tendo filhos, família, algumas pessoas se isolando, quer dizer, todos fazem essa busca. Mas é interessante que se eu não tenho algo que dê sentido àquilo que eu sinto, eu fico procurando. E emprestar de alguém é interessante. Quando a gente assiste um filme, lê um livro, escuta uma história, de alguma forma a gente está emprestando do outro um material que o outro constituiu para si. Então, qual é a expertise, a habilitação, o que qualifica um bom escritor, um bom filme, etc., que te prenda a atenção e te faça entrar na história do outro. Então, um bom escritor de filme é aquele que vai de livro, de filme também, né? Vai ter que ser escrito de alguma forma, mas um bom escritor será aquele que vai te envolver ao ponto de daqui a pouco você pensar como ele está pensando, deduzir como ele deduz. Então, esse caminho nada mais é do que o que Freud está postulando aqui. Ao nascer, uma imagem de medo e angústia se constrói. E ele vai dizer que isso, inclusive, não nesse texto aqui, mas ele anuncia um pouco disso, lá em Futuro de uma Ilusão, isso fica muito claro, ele vai dizer que esse é o material que constitui o sentimento de religiosidade. Por que eu procuro um Deus? Eu procuro um Deus porque me sinto desamparado sem esse Deus. Quando a gente lê ali o livro de Salmos na Bíblia, a gente vê o tempo todo, um salmo atrás do outro, é uma busca por amparo. Não me deixa, estou sozinho, preciso sentir sua companhia, preciso da sua proteção. Quer dizer, o tempo todo as orações. Você pega a oração, qualquer oração de qualquer religião, é uma busca de amparo.
E Freud vai dizer assim: bom, é nesse momento que nasce o sentimento religioso? Não, não. Nesse momento eu construo a sensação de desamparo. O bebê nasce, sai de dentro do útero, sente o perigo de vida, sente-se desamparado. Isso vai ser traumático? Freud diz: não, necessariamente não, mas construiu a imagem. Entenderam esse ponto que ele frisa aqui? Então, a linha de desenvolvimento que une essa primeira situação de perigo e condição de angústia a todas aquelas posteriores, e vimos que todas mantêm algo em comum, pois, em certo sentido, todas constituem uma separação da mãe. Separação da mãe. Primeiro, apenas do ponto de vista biológico, depois, no sentido de uma direta perda do objeto, e mais tarde, de uma perda por vias indiretas. Então, ele diz: os dois grandes momentos da nossa história que constroem essas imagens é o nascimento e o Édipo. Essas duas sensações. A descoberta desse grande nexo é uma indubitável mérito da construction, do Henke. Então, o que é gostoso de ver aqui no Freud é como ele restaura esse amigo dele. Fala: olha, a gente deve essa discussão ao Henke. Porque todos os psicanalistas falando mal do Henke, acabando com ele, rotulando ele, chamando ele de traidor, e aqui ele restaura. Ele fala: olha, não tem ranço, não tem problema entre o Henke e a gente. Ele voltou, ele é nosso, ele não fez isso para destruir a psicanálise, ele fez isso porque ele achava que era o caminho da psicanálise. Mas ele vai pontuar, ele diz: é esse material. Olha como ele coloca. Ora, o trauma do nascimento, ele traz o ponto do Henke. O trauma do nascimento atinge cada indivíduo com intensidade diferente. A veemência da reação de angústia varia com a força do trauma. Então ele pôs, primeiro, se eu chamo de trauma e digo que ele é o que me estrutura, porque esse é o ponto, a psicanálise diz que eu me estruturo na psicossexualidade. Por isso a psicanálise não tem teorias da personalidade. A psicanálise tem uma única teoria da personalidade. Você pode pegar o viés kleiniano, você pode pegar o viés freudiano, anafreudiano, da teoria do ego americana, pode pegar todos esses caminhos, o caminho lacaniano, você vai encontrar uma única personalidade. Qual é? O meu ego se estrutura por meio do contato com a realidade. O meu ego é senhor da realidade. No entanto, não é senhor de si mesmo. Isso é o que a psicanálise coloca em todas as suas linhas de abordagens. Só que quando ele diz assim, o trauma do nascimento, ele diz assim, primeiro, tem várias intensidades. Segundo, a veemência da reação de angústia, ela vai variar conforme a força do trauma. E terceiro, de acordo com Henke, essa grandeza inicial da angústia gerada é que determina se o indivíduo poderá dominá-la algum dia ou se tornará neurótico normal. Aqui ele fala que é o ponto. Quando o Henke diz, olha, é esse trauma que diz se eu serei ou não neurótico, essa frase do Henke não condiz. Não é nossa tarefa criticar detalhadamente as teses do Henke, apenas examinar se contribui para a solução do nosso problema. Sua formulação de que se tornam neuróticos aqueles que, devido à força do trauma do nascimento, jamais consegue reagir inteiramente a este, é muito discutível teoricamente. Então, primeiro ponto, olha, nós temos um retrocesso acontecendo. Vocês viram que ele usou aqui a palavra reagir. E ele vai deixar claro aqui que ele abandonou essa perspectiva. É como se o Henke estivesse voltando à primeira fase da formulação de uma proto-psicanálise. Não é nem a psicanálise em si. E aí nós voltamos àquela crítica que a gente sempre faz aqui, àqueles psicanalistas não leitores de Freud, aqueles que gostam de ler quem leu Freud e bebeu de Freud e traz aquelas citações bonitas, né? E aí a gente vai pegando sempre as citações de Freud, bonita, e aí não percebe que Freud recusa a catarse como saída, como estratégia de fato. E Freud aqui postula novamente esse ponto. Não se sabe direito o que significa abreagir o trauma. Então ele recua a 1890 e pega aquilo que o Breuer colocou como um ponto terapêutico e diz assim, olha, passaram-se mais de 30 anos. A gente não sabe ainda o que é abreagir o trauma.
Então, entendendo isso literalmente, chega-se à conclusão insustentável. Ele chega, olha, não dá para sustentar. De que quanto maior a frequência e intensidade com que o neurótico reproduz o afeto da angústia, tanto mais se aproxima dele da saúde. Isso me lembra de novo o texto: recordar, repetir e elaborar. Ele está dizendo assim: se você colocar a tônica sobre o trauma do nascimento e disser que ao nascer ele cria um trauma que vai me tornar neurótico ou não neurótico, ele vai dizer assim: se você fizer esse caminho, você condena o ser humano a repetir a cena do nascimento a vida toda, toda vez que ele se angustia. E uma coisa esdrúxula que seria: quanto mais eu me traumatizo com o trauma inicial, mais eu sou saudável emocionalmente. Ele diz, não condiz. Ele vai explicar isso com mais clareza. Olha, foi por contrariar dessa forma a realidade. Quer dizer assim, essa teoria que você está postulando não é real, contraria o princípio da realidade, é que eu abandonei. Abandonou o quê? A catarse. Foi que eu abandonei tempos atrás a teoria da abreação, que teve papel bastante importante na prática da catarse. Eu trouxe uma anotaçãozinha aqui para vocês, né, só para a gente frisar isso. Quem acompanhar pelo material que eu coloquei no Classroom, vai estar lá essa anotaçãozinha. E diz assim: primeiro, se entendemos a teoria da abreação de forma literal, o que é a teoria da abreação? É da hipnose, é da sugestão, é de você conduzir a pessoa a descobrir a cena do trauma e entender que se ela volta para aquela cena, ela elabora e resolve a situação. Se a gente entender isso de forma literal, chegamos a uma conclusão insustentável. Qual? A abreação é um processo qual? De reviver repetidamente, viu? Recordar, né? Repetidamente um afeto, uma emoção angustiante, na esperança de que isso leve à resolução do conflito. Você pega o EMDR, você pega todos os processos de sugestionabilidade, de hipnose, se você pega qualquer tipo de terapêutica, né, que me conduza a repetir a cena do trauma, o TRE, sabe o que é TRE, né? Aquele do tremor, você faz movimentos começa a tremer membros do corpo, e vai tremendo, e isso faz com que você traga de volta imagens, lembranças das cenas de trauma, e agora você as revive. Aquela famosa frase de ressignificar, né? Que eu também sempre falo, olha, esse é um perigo. Muitos psicanalistas usam a expressão ressignificar e não percebem que o ato de ressignificar é uma teoria, uma escola psicológica que trabalha esse tema. Está muito vinculada a uma psicologia positiva, dar um sentido adequado às coisas, essa forma de positivar, de tornar, não positivismo, mas de positivar, tornar agradável determinada situação. E aí ele está colocando assim: se eu trago de volta a cena, e agora, como adulto, vou resolvê-la, isso não é psicanálise. A abreação é um processo de reviver repetidamente um afeto ou emoção angustiante, na esperança de que isso leve à sua resolução de alívio. E ele diz: não, a crítica feita é que interpretar a abreação de forma literal, ou seja, acreditar que produzir repetidamente a angústia leva à saúde, vivo várias vezes aquela cena até que ela se dissolva, ressignifique, atualize, até que o adulto dê conta de lidar com aquela cena que a criança não deu conta. Ele diz: é insustentável. Essa visão contraria a realidade e pode ser prejudicial para o indivíduo. Perceberam a denúncia que Freud faz? Em 1926 ele está trazendo isso. Foi por contrariar essa forma e realidade que abandonei tempos atrás a teoria da abreação, que teve papel importante nessa prática. Então ele deixa claro aqui, ele explica que ele abandonou a teoria da abreação, por isso não cabe na minha cabeça, eu já falei isso várias vezes e vou estar falando sempre, vocês vão me escutar sobre isso, que não existe psicanálise hipnoterapêutica, isso não existe. Ah, mas eu acho legal a hipnose, então seja um hipnoterapeuta. Não seja psicanalista hipnoterapeuta. Ninguém está dizendo que a hipnose não é boa. Ninguém está dizendo que os hipnoterapeutas
são uma fraude. Não, mas não são psicanalistas. Eu sou um hipnoterapeuta, eu tenho formação em hipnose, utilizo em algumas situações a hipnose, mas sei dos limites dela e não acredito que ela resolva de fato problemas. Mas é uma ferramenta que eu posso usá-la em alguns momentos. Mas isso é psicanálise? Não, isso não é psicanálise. Quer dizer, não há como juntar as duas coisas. Então, primeiro, Freud abandonou isso. Segundo, ele está se referindo a si mesmo quando diz: foi por contrariar dessa forma a realidade. Então, diz assim, não é real isso. E terceiro, essa teoria teve um papel importante na prática da catarse, que é a liberação emocional intensa e purificadora. Ele diz assim, a psicanálise não visa isso. Então, algumas pessoas vão para a psicanálise imaginando que ficarão livres da angústia por um processo de, a angústia está aqui, vamos tirar e jogar ela fora. Isso é catarse. A pessoa terá que falar da angústia, elaborar, recordar, repetir, recordar por meio do sintoma, repetir por conta dessa clínica da catarse. Nada disso conserta. Elaborar. Bom, agora eu entendo o que aconteceu comigo. Eu entendo as decisões que eu tomei. E por entendê-las, agora eu posso continuar nelas ou abandoná-las. Mas eu não consigo abandoná-las. Por quê? O que me prende? O que me assujeita? O que me retira do meu desejo? Esse é o caminho da análise. E é essa a perspectiva que Lacan conseguiu ler em Freud, de perceber que, primeiro, a psicanálise é infinita. Eu fiz um mês de psicanálise e me curei. Eu fiz 10 anos de psicanálise e me curei. A psicanálise nunca pretendeu curar ninguém. Ela não tem esse viés, mas cura. A psicanálise é uma teoria que nos conduz à elaboração da nossa vida. E por isso é para sempre, em todo momento. Eu talvez não precise estar com um analista a vida toda, mas a psicanálise vai dar sentido à minha vida e agora eu pensarei de uma forma distinta. Eu serei, e ele vai trazer essa questão agora, daqui a pouquinho, sobre a questão da angústia. Eu não precisarei ficar nesse lugar de angústia diante de um id e de um superegos que estão engalfinhando, um atacando de certa forma o outro e o ego mediando isso. Não, eu preciso entender tudo isso. A ênfase na força variável do trauma do nascimento não deixa espaço para a justificada postulação da constituição hereditária como fator etiológico. Pois aquela é um fator orgânico. Ele começa a dissecar aqui, fala, olha, o que o Otto está vendo é um fato, mas não é o fato. A teoria do Rank deixa de considerar tantos fatores constitucionais como filogenéticos. E ele vai dizer assim, existem mais fatores ligados ao nascimento do que só o psicanalítico. Eu tenho um trauma do corpo, um corpo que sofre, um corpo que se angustia. Eu não tenho apenas uma mente que sofre a cisão, o rompimento com a mãe. Olha, no entanto, querendo se dar espaço para a importância da Constituição através da modificação da teoria, por exemplo, de que interessaria antes em que grau o indivíduo reage à intensidade variável do trauma do nascimento, então, a teoria seria despojada de sua importância e o fator introduzido seria relegado a um papel secundário. E ele vai deixar claro aqui, olha, nós não temos tantas investigações. O que o Henk está propondo carece de mais amadurecimento para a compreensão disso. Olha, não há boas investigações que mostrem de forma indubitável a correlação entre nascimento difícil e prolongado e o desenvolvimento da neurose. Eu seria um candidato a entrar aqui nessa fila. Minha mãe começou a ter dores do parto num dia, à tarde, e eu nasci no outro dia. Então, o nascimento, estávamos numa cidadezinha pequena, no interior de São Paulo, e não havia médico ali. Quem estava cuidando da cena toda era uma parteira. Até que chega a parteira e o médico da região normalmente era farmacêutico, né? Farmacêutico é que vai dar as injeções, e aí está ali a parteira e o farmacêutico fala, vai para a cidade ou morre os dois. E aí corre, e são 90 quilômetros que o carro percorreu, com estradas esburacadas, sem asfalto, entre Nova Lusitânia e Araçatuba. Ainda hoje a estrada é sinuosa, com asfalto, mas sinuosa,
porque tem muitas usinas ali, então aqueles caminhos, eles não fizeram uma rodovia reta, fizeram uma vicinal ali. Então eu imagino isso em 1966, como é que isso devia ser. Eu lembro já agora na minha vida, com meus 6, 7, 8, 10 anos de idade, estrada de terra ainda, o quanto aquilo era sofrido, o ônibus chacoalhava aquela coisa toda. Então, tenta imaginar o que eu estava vivendo nesse ambiente, vou nascer, não vou nascer, vou nascer, não vou nascer. E assim, literalmente já nasce quase que morto, já comendo, né? Mecômio, aquela situação toda traumática que conta. Diz que eu já estava comendo cocô desde o nascimento, né? Depois contam as más línguas que com meus 2 anos de idade eu não podia ficar peladinho ali, que resolvia pegar as minhas obras e passar no corpo todo, né? Então tinha que cuidar direitinho disso. Então deve ter sido trauma já do nascimento. É isso que ele está colocando. Será que eu tenho como medir a intensidade traumática por conta do quanto foi traumático o nascimento? Entenderam o ponto? Estamos usando traumático repetindo de forma proposital. Será que o fato do meu nascimento ter sido prolongado, algumas pessoas são arrancadas a fórceps. Minha mãe fez cesárea, mas, por exemplo, alguns são a fórceps, alguns sofrem muito, alguns quebram a clavícula. Há crianças que nascem com o cordão umbilical preso ao pescoço, e ele vai mencionar aqui, se sentem asfixiadas. E há crianças que não, simplesmente nascem de uma forma espontânea. Quer dizer, como que a gente mede agora? A gente vai ter que fazer. Houve pesquisa, isso que o Freud está apontando. Houve pesquisa para que se constatasse, olha, todas as crianças que nasceram com o cordão umbilical volta no pescoço, que foram retiradas a fórceps, são crianças neuróticas? Ele diz assim, não tem pesquisa para isso. Então ele diz assim, ou que apenas as crianças que assim nasceram exibem o fenômeno de ansiedade da primeira infância de modo mais duradouro ou mais intenso que outras, admitindo que os partos induzidos e partos fáceis para a mãe tenham possivelmente significado de traumas severos para a criança, permanece válido exigir que os nascimentos que levam à asfixia tenham de evidenciar com certeza as consequências pretendidas. Isso me lembrou uma vez que eu dando aula sobre esse tema, uma aluna disse assim, nossa, então eu entendo por que eu, quando estou angustiada, me sinto bloqueada aqui, porque eu nasci com o cordão umbilical preso ao pescoço. Eles falaram, então, Orlando, isso não seria uma evidência, não é uma prova científica, mas não seria algo que corroboraria para a teoria do Henke? Lembra, Freud não está descartando a imagem constituída de ansiedade, de angústia. Então, se a primeira sensação que a criança teve foi a sensação de morte, foi a sensação de esganamento, isso pode dar constituição a todo o princípio de sofrimento, de angústia. Por quê? Porque a sensação foi construída como uma cor, como algo que estaria ali para ser usado nos momentos necessários. Mas isso não implica que aquela criança, por conta dessa cena, tenha sido traumatizada. Porque ele diz, o trauma vai acontecer no momento em que a criança nascendo tem contato com a realidade e esse ser ainda incapaz de suportar a realidade começa a sofrer. Mas olha, nós temos defesas que são desencadeadas. E é interessante que a primeira defesa da criança é exatamente não sentir o mundo, né? Já que o mundo me é desfavorável, é o ato do chuchar. Eu me vinculo a mim mesmo. Me abandonaram? Não, me abandonaram não, eu fico sozinho. Eu vou chuchando, né? Chupo o meu dedinho, não tenho peito para chupar, eu chupo o dedo, chupo a mão, fico comigo mesmo, né? Então ele diz assim, esse é todo o princípio que eu estou construindo. A criança, ela tem a habilidade de superar situações traumáticas. Uma vantagem da etiologia de Henke seria o fato de dar proeminência a um fator suscetível de verificação com o material da experiência. Enquanto não se faz a verificação, é impossível julgar a seu favor. Então, assim, a gente não tem como ficar nem a favor nem contra nessa situação. Por quê? Não temos material. Por outro lado, não posso partilhar a opinião de que... não posso partilhar a opinião de que a teoria do Henke contradiz a importância da etiologia dos instintos sexuais até agora sempre reconhecidas na psicanálise, pois ela diz respeito somente à relação
do indivíduo com a situação de perigo. Então, assim, ele põe no lugar aqueles que estavam denunciando o Rank como contrário à psicanálise, diz assim, olha, a teoria do Rank não toca nisso, está tocando na relação do indivíduo com o perigo, como ele lida com o perigo. Eu posso questionar, mas ele não está questionando a psicanálise. Então, deixando em aberto o bom expediente de que quem não foi capaz de dominar os perigos iniciais fracassa também nas situações de perigo sexual que venha a surgir, e desse modo é impelido para a neurose. Portanto, não creio que a tentativa do Rank nos traga a resposta ao problema das causas da neurose. E esse é o ponto que Freud fala. Joia, a teoria do Rank está aí, ela é uma teoria, tem que ser discutida, não temos tanto material para isso. O que ele está falando é uma elucubração, é do pensamento dele, é da cabeça dele, e isso condiz com aquele. Quando aquele, eu me esqueci o nome agora, mas quando aquele psicanalista que Freud acha ele meio charlatão, lá dos Estados Unidos, manda uma carta para Freud, diz, olha, o Rank está falando em seu nome aqui, besteira. Aí Freud diz assim, ele é um garoto bom, ele está tentando propor algo, vamos ouvi-lo, vamos ver a teoria dele. Então, essa frase do Freud condiz com essa perspectiva, onde Freud diz assim, vamos ouvi-lo, não vamos castrá-lo, censurá-lo, deixa ele falar, desde que a gente entenda que ele está propondo algo que a gente pode pensar sobre isso, mas não tem muita razoabilidade. Não temos evidências, não temos história, não temos pesquisa. E lembra, a psicanálise não é uma ciência no viés tradicional, natural, científico, de pesquisas em laboratório. A psicanálise é uma ciência extremamente prática. A psicanálise constitui sua teoria a partir da clínica, não a partir de cientistas, não a partir da academia, não a partir de artigos científicos. Isso é muito relevante também. Na quarta-feira agora, o tema da turma de quarta, é nosso último encontro da turma de quarta, eles fecham todo o ciclo de 2 anos de leituras em Freud, e a aula é sobre estudos de caso. E a discussão é exatamente essa, o método psicanalítico, o método, entre aspas, científico da psicanálise. Então essa vai ser a nossa discussão na quarta-feira. Então a psicanálise não se inclui nesse lugar de eu fazer experimentos científicos para evidenciar, mas ela se coloca no local de que, por meio da minha clínica, é por isso que a psicanálise é um método. Então, por meio da minha clínica, eu vou teorizando. E por isso que a psicanálise, o psicanalista não pode ser solto. Falei várias vezes e vocês vão me ver sempre repetindo. Não existe psicanalista solto. Ah, eu sou psicanalista de qual grupo? Não, eu sou independente. Independente não existe. Você é terapeuta. É um psicoterapeuta, mas psicanalista não. Psicanalista está em grupo. Por quê? Porque o psicanalista precisa discutir suas teorias, seus achados, suas perspectivas. Precisa se contrapor aos colegas, precisa ser contraposto aos colegas. Só existe uma construção da teoria psicanalítica se houver um grupo onde eu possa discutir aquilo que eu penso, as minhas contrariedades, as minhas situações com a própria psicanálise. Então, ele continua dizendo assim, olha, o Rank está aí, e acho que ainda não é possível determinar em que medida ela talvez contribua para a solução do problema. Ele diz assim, temos um problema. Qual é o grande problema? Causa da neurose. O que causa uma neurose? Essa é a busca do Rank. Ele diz assim, a proposta do Rank não nos traz nada disso. Ele diz assim, se as pesquisas revelarem que o parto difícil não influi na predisposição à neurose, tal contribuição deverá ser considerada mínima. É de temer que a necessidade de achar uma causa última, específica e tangível para a condição neurótica nunca será satisfeita. Então, ele diz assim, olha, eu tenho medo de que a gente nunca ache a causa. Mas isso torna a psicanálise inviável? Não, o método funciona. As pessoas se curam usando esse método. A vida passa a ter sentido. Mas talvez nós nunca saibamos de fato a essência do que é a neurose. Percebe a simplicidade desse homem, que naquele momento é um médico, então tem todo um pensamento científico de ter que admitir aos seus pares, falar, olha, nós estamos com uma teoria que talvez nunca traga resposta. Mas tá bom, vamos continuar nela. Vamos ver o que a gente agrega ainda a ela. O caso ideal
pelo qual os médicos provavelmente anseiam ainda hoje. E, gente, isso é relevantíssimo, a discussão da teoria psicanalítica. Isso é relevantíssimo aquela turminha que não é psicanalista e gosta de falar mal da psicanálise, dizendo que ela não é científica. Então ele diz assim, os médicos provavelmente anseiam ainda hoje, isso ele está falando em 1926, isso é para hoje, gente, ainda. Quer dizer, nós estamos quase 100 anos depois, 2023, faltam 3 anos para completar 100 anos desse texto, e ele se aplica literalmente ainda hoje. Seria o do bacilo que se pode isolar e cultivar, e que injetado em qualquer indivíduo produz sempre a mesma afecção. Olha lá, o sonho de consumo dos médicos naquele contexto, que são os psicanalistas daquela época, era da cientifização da psicanálise. Então, quando olha, eu preciso comprovar em laboratório tudo isso que você está dizendo. Neurose é constituído a partir disso, ó, joia, eu consegui provar, eu replico isso. Esse é sonho de consumo. Ele diz assim, um tanto menos fantástico, olha, substâncias químicas cuja administração poderia gerar ou eliminar certas neuroses. Olha a panaceia, o sonho maravilhoso da farmacologia. Vou descobrir que a depressão é uma desordem de organização química. Então vamos melhorar a parte química, né? Então, olha, é um problema de serotonina, captação de serotonina, de dopamina. Então a gente vai mexer nisso com alimentos, com químicos, suplementos, com fármacos, e pronto, a gente conserta a depressão. Freud está dizendo isso naquela época. Mas é pequena a probabilidade de soluções tais para o problema. Eu me lembro de uma paciente que eu atendo, e quando ela me passou a lista de medicamentos que ela está tomando, é assustador. É tipo assim, uma dezena de medicamentos para segurar o humor, 2 para segurar o humor, 2 para depressão, 1 para ansiedade, 1 para o estômago, porque daí acaba com o estômago, não tem jeito, outro para ajudar a dormir, e assim, e aí a lista, e ela fala assim, bom, como é que você toma? Esse aqui eu tomo de manhã, esse eu tomo à tarde, né? E esse eu tomo à noite, e fala assim, então tá tinindo, tá 10, não precisa nem de terapia. Não, tá vindo para terapia. E foi me fazer um desenho, a mão assim, tremia. Falei, quanto tempo você está assim? Eu estou há 4 meses. E assim, e com demandas emocionais, com convivências familiares complexas, com uso de drogas, com busca de cocaína para dar sentido à vida, agora precisando desses medicamentos. Então, assim, eu não estou dizendo que essa paciente não deve tomar esses medicamentos. Primeiro, eu não sou legítimo, eu não tenho direito de suspender qualquer medicamento, isso é ato médico. Eu posso orientar que procure um outro médico, caso eu perceba que esteja havendo exagero, e caberá ao paciente tomar essa decisão. Procura um outro médico, reavalie a situação, converse com o seu médico sobre a possibilidade de diminuir, o quanto você vai dar conta ou não. Fala que você está em análise agora, se você pode fazer, e o médico vai traçar uma estratégia. Mas e por que eu estou trazendo esse ponto? É porque Freud diz assim, o sonho de consumo é que se acha a droga X para, olha, tomou essa droga, acabou a neurose. Ou que se acha a droga Y. Naquela época de Freud havia o eletrochoque. Não, hoje tem o eletrochoque. Só que hoje, como a gente tem tomografia, a gente tem computador, o eletrochoque se tornou refinado. Antigamente era a cabeça inteira envolvida com choque. Agora eles pegam aquele ponto específico que numa ressonância destacou. Então agora aquele ponto é o que? Anulado, neutralizado, amortecido, funciona do mesmo jeito, só é mais requintado, mais, como as drogas são mais refinadas, é um sal melhorado, são as mesmas drogas, aí você pega lá um medicamento, surge um outro 10 vezes mais caro que aquele, mas agora ele é de última geração, ele traz menos prejuízo, o outro prejudicava o fígado, esse só prejudica o rim, o outro deixava você incapaz de andar, esse aqui pelo menos você pode andar mancando, estou brincando, claro, né? Mas é uma brincadeira um pouco séria. Então ele está dizendo isso, olha, esse é o sonho de consumo dos médicos, continua sendo. O que a psicanálise nos permite dizer é menos simples e menos satisfatório. Nisso tem apenas coisas
há muito conhecidas para repetir. Nada de novo para acrescentar. Aí ele começa a trazer uma questão teórica bem interessante. Ele começa a nos explicar o fenômeno da repressão, o fenômeno da neurose. Ele traz a teoria. Ele fala assim, essa teoria já é antiga e ela não mudou. Ele diz assim, quando o ego consegue defender-se, ele fala dos mecanismos de defesa do ego, de um impulso instintual perigoso. Então ele está falando assim, o ego diante de uma cena ameaçadora, quer dizer, ao localizar algo que deveria permanecer reprimido, mediante o processo da repressão, por exemplo, é certo que o que ele faz? Qual é o caminho? Nós não conseguimos entender, mas a gente não consegue decifrar completamente. Mas o que a gente tem sobre a neurose? O ego inibição, e danifica essa parte do id. Então ele inibe e deforma. Mas também lhe dá simultaneamente um quê de independência e renuncia a um quê de sua soberania. Diz assim, o ego, no momento em que ele identifica uma cena que dói, uma cena traumática, ou uma cena que é reprimida, está reprimida. Originariamente, a cena original foi reprimida. A nova cena afeta a cena antiga. Então ele fala, opa, pera um pouquinho, ela está me lembrando algo que não pode ser lembrado. Então o que ele faz? Ele inibe, deforma, mas aí ele precisa demandar parte dele para isso que está deformado e automaticamente ele passa a não mandar na própria vida. Inibição, sintoma, que é o id deformado, e agora a angústia é diminuída. Por quê? Porque agora o meu ego satisfez, de certa forma, aquilo que foi reprimido. Isso vem da natureza da repressão. Ele diz assim, o que eu posso dizer sobre a minha angústia é que ela tem a ver com o que é reprimido, que é fundamentalmente uma tentativa de fuga. Isso é importante deixar claro, porque Freud vai dizer que no processo da análise, a angústia diminuirá a sua intensidade, não porque eu a diminuí como se eu atacasse a angústia, mas é porque agora o meu id tem espaço para se expressar. Isso vai dizer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ele faz esse fechamento, tá, gente? Já tá, estamos aqui na página 7, são 12 no total. Então, o reprimido se acha, então, à margem, excluído da grande organização do eu, sujeito apenas às leis que vigoram no âmbito do inconsciente. Então, ele está falando desse reprimido que eu não toco nele. Ele está excluído do meu ego. Ele não está preso ao meu ego. E ele está à margem, excluído da minha organização. Caso se altere a situação de perigo, de sorte que o eu não tenha motivo de defesa, entender o ponto? Quer dizer, o que a análise faz comigo? Me tira dessa... Me desculpe, meu espirro é um pouquinho escandaloso. Ainda bem que não tem ninguém aqui na sala, estou sozinho, ninguém vai ficar preocupado de pegar aqui um Covid, uma gripe, mas deve ser só alérgico. Espero, né? Voltando para... É que eu ia brincar aqui com a questão do espirro, mas deixa para lá. Eu ia falar assim, que eu gosto de espirrar. Se eu fosse daquela geração que cheirava rapé, eu imagino que eu ia gostar muito de ficar cheirando rapé e espirrando. Né? Mas deve ser por causa do tamanho do nariz, é muito espaço para sentir o prazer do ato de espirrar. Mas isso não tem nada a ver com a nossa teoria, isso é só um xiste, né? Caso se altere a situação de perigo, esse é o ponto que ele está implicando a psicanálise. A psicanálise me ajuda, não é a disfarçar, a esconder, a reviver a cena, mas a alterar o meu monitoramento. O meu superego precisa ser dessensibilizado. O meu ego precisa dar conta de olhar para o id e aceitá-lo sem deformá-lo tanto. Isso está em consonância com a teoria, quando Freud vai dizer assim, que os sonhos de consumo dos nossos sonhos é que eles sejam novamente sonhos infantis, sonhos de criança.
Caso se altere a situação de perigo, de sorte que o ego não tenha motivo para defesa contra um novo impulso instintual análogo ao reprimido, e aqui entra a questão, eu não lido com a cena real, essa está sendo a discussão de quinta-feira, inclusive, né? Das imagens que vêm, do conceito das ideias. Não lido com a cena real, mas esse outro que vem na minha consciência precisa não representar perigo de revelar aquilo que está no inconsciente. Então, torna-se manifestas as consequências da restrição do ego. O novo curso instintual se dá sob a influência do automatismo, e aqui ele traz o conceito de compulsão à repetição ou pulsão de morte. Olha, o novo curso instintual se dá sob a influência do automatismo. Que novo curso? Aquilo que estava reprimido, ao derivar-se para a consciência e ao ser pelo ego identificado como similar a algo que aconteceu, amedrontado ele reprime. E ao reprimir agora, ele, olha, é o retorno do recalcado, né? Ele continua reprimindo, ele continua reprimindo, ele continua reprimindo. Ele percorre os mesmos caminhos do que foi reprimido antes. Como se a situação de perigo ultrapassada ainda existisse. Eu estou vivendo uma fantasia. Isso tipifica, qualifica, identifica a psicanálise. Entendemos que os nossos pacientes não estão repetindo a cena, mas estão vivendo numa fantasia. E precisamos identificar que fantasia é essa. Assim, o fator que fixa a repressão é a compulsão à repetição do id inconsciente. Isso também é bem relevante. Quando ele trabalha além do princípio do prazer, ele nos fala que o princípio do prazer e desprazer é uma construção do ego. E ele diz assim, anterior a essa constituição, eu tenho o princípio, o além do princípio do prazer, que esse além, na verdade, é a quem, ele está antes. Então eu tenho esse princípio anterior à constituição do prazer, que é o princípio da inércia, né? E aí é um processo de voltar à resolução de fábrica, ao que eu era antes de estar vivendo esse momento de angústia. Então, assim, no momento em que eu faço isso, eu retorno, mas eu não consigo retornar no tempo, de fato. Então, volto à cena, retorno, volto à cena, e diz assim, esse processo de repetição do id, pulsão de morte está ligado, então, ao meu id, que normalmente é eliminada apenas pela função livremente móvel do eu. O meu ego é móvel. Ele faz essa flexibilização. O id não. Então, de vez em quando, o ego pode, e aqui é bem interessante, por que essas crises de ansiedade, essas angústias, esses processos neuróticos, não é constante? Ele diz assim, porque de vez em quando o id dá uma aliviada, né? Isso me lembra uma cena de uma conhecida que entra, por um fator, por uma cena que ela vive na vida dela, ela tem um processo de regressão, ela tem um surto, tratado como um surto psicótico, ela não retorna à realidade, então ela começa a estar cada vez mais envolvida com a angústia, com o sofrimento dela, ela começa a ter uma regressão, no cognitivo dela, ela começa a ter um isolamento emocional, ela começa a executar o que a gente vai chamar de anticatexia, que é um anti-investimento, ela não constrói mais nada novo, ela perde a capacidade de amar o filho, o esposo, e um dia, numa lucidez de madrugada, ela liga para a prima dela e diz assim, fulana, desculpa estar te ligando agora, porque agora eu recobrei, eu sei porque recobrei a mente, eu sei por que eu estou assim, mas eu não sei se amanhã de manhã eu vou saber. Então, por isso eu estou ligando para você. Olha, eu fui abusada por fulano de tal. Contou toda a história, tudo que aconteceu com ela. E a prima dela fica boquiaberta. No dia seguinte vai à casa dela. Olha, você ligou para mim? Não. Ligou? Não liguei. Ligou, me falou tal. Não, isso nunca aconteceu. Então, assim, olha o que Freud coloca sobre essas situações. De vez em quando, o ego pode conseguir derrubar as barreiras da repressão, que ele próprio ergueu. Bom, quem é que coloca a barreira de repressão diante de si mesmo? O ego. Não é o superego que coloca a barreira. Não. O superego é o policial que está ali. Diz, ó, você está fazendo errado. Você pode deixar de existir.
você será castrado. Olha, você não vai ser amado. O superego é o sinalizador que está ali. Ele não segura ninguém. Quem faz isso é o próprio ego. Então ele diz assim: de vez em quando o ego derruba as barreiras da repressão que ele próprio ergueu, recuperar sua influência sobre o impulso instintual e guiar um novo curso instintual no sentido da alteração, da alterada situação de perigo. O fato é que muito frequentemente malogra que não pode fazer suas repressões retrocederem. Então, nessa pulsão de morte, o superego me permite voltar à cena anterior, só que eu não consigo, de fato, voltar. Então, o que acontece? Eu sempre estou retornando. Isso também condiz com a imagem do sonho. Nos sonhos, o meu ego me permite viver como se as barreiras não estivessem ali colocadas. Tanto nos meus sonhos, quanto na própria pulsão de morte, onde, no impulso de que não há tempo, eu volto no momento do trauma, daquilo que me machuca. Só que a realidade não é essa. Um psicótico, daí vem Lacan, não é louco quem quer, um louco consegue fazer isso e volta no tempo. E na cabeça dele ele voltou no tempo. Então ele pode regredir. E o neurótico, adoecido, pode voltar no tempo. E aí ele deleta a parte da vida dele. Então alguns podem ter amnésia, mas é um mecanismo de defesa. Se esquecer do tempo. Há pessoas que voltam no tempo 2 anos, 10 anos, esquecem que tiveram filhos, esquecem, abandonam aquela amnésia. Depois há um retorno das memórias, mas assim, o trauma pode me conduzir a essas cenas. E aí Freud vai dizer assim, relações quantitativas podem ser determinantes para o desfecho dessa luta. Em alguns casos, temos a impressão de que a decisão é inevitável, a atração regressiva do, primeiro, a sequência, impulso reprimido, um derivado do inconsciente, há um impulso do reprimido. Segundo, a força da repressão sendo tão grande, a repressão em si, a repressão secundária. Terceiro, não a repressão em si primária, tá? A secundária. Terceiro, que o novo impulso tem de obedecer à compulsão de repetição, quer dizer, a um retorno. Sempre esse retorno do recalcamento. Pulsão de morte me afetando. Em outros casos, percebemos a contribuição de outro jogo de força, a atração do modelo original reprimido. Então eu posso simplesmente viver nas regras de um modelo construído na minha fantasia, que é fortalecida pela repulsão por parte das dificuldades reais que se contrapõem a algum outro curso do novo impulso instintual. Então, isso é o que eu vou trazer como se fosse uma perspectiva de uma psicose acontecendo na neurose. Uma fantasia. Eu vivencio a fantasia e vivo como se ela fosse real. Então, o processo da neurose eu posso tanto ficar repetindo a cena traumática, quanto posso viver no mundo da lua, no mundo hipotético, no mundo onde eu sou importante ou eu não sou importante, onde no espelho quem eu enxergo não é aquela pessoa que eu estou vendo, mas é uma outra pessoa que eu fantasiei. Percebe? Aqui nós temos todas as situações que são patológicas, que me levam para o processo de adoecimento. E ele vai chamar isso de fixação na repressão. Olha como ele coloca. Assim ocorre a fixação na repressão, que se mantém a situação de perigo não mais atual, o que é provado pelo simples fato da terapia analítica. Modesto em si, mas teoricamente inestimável. Gente, esse ponto é muito relevante. O que é a psicanálise? Ela é modesta, ela não tem tantas saídas. Nós temos um método, nós temos uma escuta, nós proporcionamos ao paciente um ambiente onde ele dá conta de não ser condenado por si mesmo. O analista faz esse caminho de permitir que o superego afrouxe e o ego dê conta de permitir que o id se expresse por meio dele. É só isso que a gente tem para oferecer. Mas ele diz assim, mas isso é inestimável. Quando na análise prestamos ao ego o auxílio que pode pô-lo em condições de eliminar suas repressões. Isso aqui é análise, gente. Esse é o princípio da análise. Ele readquire, quem? O ego. Readquire seu poder sobre o id reprimido. Então, o processo do adoecimento é quando o meu ego se inibe,
cria o sintoma, e aí o ego abre mão de domínio do id. Na análise, isso acontece diferente. O ego é empoderado e agora ele permite que o id reprimido ele readquire poder sobre o id reprimido e pode deixar os impulsos instintuais tomarem seu curso como se as velhas sensações de perigo não mais existissem. Então, isso não é ressignificar. Isso não é positivar, no sentido de tornar positivo. Isso é fazer com que o analisando encontre o que de fato está acontecendo. Então, se ele terminou um relacionamento, ele terá que perceber, olha, terminou. Vai doer. Né? Mas tudo bem, vida que segue. Não é a mesma cena do nascimento, não é a mesma cena do abandono da mãe, não é a cena. Agora é a cena dessa situação. O relacionamento terminou, alguém morreu. Vai doer? Precisa doer. Porque do contrário, aquela pessoa que partiu, ela não tem sentido para a vida. E agora o que vai acontecer? Você vai ter que dar conta disso. Eu não dou conta, vai dar conta. Dá conta, já deu conta de muita coisa e vai continuar dando conta. E fala, mas Orlando, isso ajuda? É isso que ajuda. Anestesiar não ajuda. Adia ou desloca para outras cenas. O que assim obtemos condiz com o raio da ação normal de nossa atividade médica. Lembrando aqui, atividade médica, atividade psicanalítica. Então, por via de regra, nossa terapia deve se contentar em produzir de maneira mais rápida, mais confiável e com menor aplicação de esforço o bom desenlace que espontaneamente ocorreria em situações favoráveis. O paciente, então, é conduzido à cena que ele percebe que está, não é que esteve, que está, e agora ele pode, então, resolver não o problema que aconteceu, mas o problema que acontece naquele momento. E o processo da neurose é viver um drama que é edipiano. Mas por que é edipiano? Porque é no Édipo que rompe, que acontece todo o processo da amnésia e que se constrói as imagens que vão estar, de alguma forma, afetando tudo isso. As considerações, estamos já quase fechando, nas considerações anteriores, nos dizem que são relações quantitativas que não podem ser diretamente apontadas, mas apenas inferidas, que determinam se as velhas situações de perigo são preservadas ou não, e se a neurose infantil tem ou não prosseguimento. Então, dos fatores envolvidos na causação da neurose, essa é a busca, o que causa a neurose, que criaram as condições nas quais as forças psíquicas se enfrentam, e diz assim, temos 3 fatores, eles, o biológico, o filogenético e um puramente psicológico. Ele diz assim, na causação da neurose, na questão biológica, eu tenho o bebê humano, e o bebê humano é o mais dependente que a gente conhece. Em comparado à maioria dos animais, ele não vem pronto, não nascemos pronto. Um cachorro nasce pronto. Ele não aprende a falar cachorrês. Ele lá aprende a se comunicar com aquilo que já está diante dele. Ele não tem que, como ser humano, aprender a andar. Ele nasce, daqui a pouco ele está andando. Ele nasce já pronto. E os animais, o ser humano não. Tudo é a partir da mãe. O vínculo é muito grande. Então ele diz assim, esse bebê, o biológico, é a longa fase de desamparo e dependência do bebê humano. Comparado à maioria dos animais, ele é trazido ao mundo menos pronto do que eles. A diferenciação do eu em relação ao id é logo promovida. Então, o meu id e o meu ego começam a se distanciar. E é isso que ele transcreveu nessa perspectiva da pulsão. Somos pulsionais, né? Esse instinto nosso é esse instinto trieb, né? Então, nós não temos um instinto. Os animais, o id e o ego são quase que a mesma coisa, enquanto que para os seres humanos não. O id se realiza por meio do ego e o ego se constrói exatamente nesse caminho de humanização. Portanto, o fator biológico dá origem às primeiras situações de perigo e cria a necessidade de ser amado, que jamais abandona o ser humano. Então, nós somos seres que precisam amar e sermos amados. E ele diz assim, a partir disso eu tenho o biológico acontecendo.
é aquilo que eu já usei em algumas ilustrações com vocês, a construção de que o corpo é um bolo, é a metáfora que eu uso, né? O corpo é uma assadeira, né, o biológico, e a psique é um bolo que cresce nessa assadeira. Eu preciso de uma assadeira adequada, sem furos, com altura adequada, para que o bolo cresça adequadamente. Se a assadeira é muito rasa, o bolo pode vazar. Se ele é muito funda, talvez ele possa queimar. Quer dizer, eu preciso de uma massa, um bolo que cresça de acordo com essa assadeira. O meu invólucro biológico está ali. Ele coloca, esse é o primeiro fator biológico. O segundo fator ele vai chamar de filogenética, ele vai dizer assim, olha, é o menos inferido por todos nós. Um fato notável do desenvolvimento da libido nos leva a supor, vemos que a vida sexual do ser humano não se desenvolve de maneira contínua no início até a maturação. E aqui ele diz assim, o ser humano é o único ser também que divide a sua constituição sexual em duas etapas. Quando ele está pronto, né, de certa forma, ele interrompe tudo. Quando o menino chega aos 5 anos de idade, ele está pronto. A sexualidade psíquica está pronto, mas tudo é adiado porque o corpo ainda não está. Então, na psique, nós desenvolvemos toda a nossa sexualidade e chegou aos 5 anos, opa, pausa, temos um período de latência, diz assim, somos os únicos seres, até onde se conhecia na época, que tem a latência. Depois, por termos a latência, temos a adolescência. E por isso, na adolescência, é um reviver de todas as primeiras cenas de novo. E diz assim, na questão filogenética, é como se o período de latência me desse um espaço de compreender o que é a humanidade em si, e depois eu retomo, para ver se tudo que eu construí condiz com a construção da humanidade, desse filogenético. Após um primeiro florescimento, que dura até os 5 anos de idade, sofre uma enérgica interrupção para depois começar novamente na puberdade, retornando os germes infantis. Achamos que deve ter ocorrido entre as vicissitudes da espécie humana algo importante que deixou essa interrupção do desenvolvimento sexual como precipitado histórico. A significação patogênica, esse fator é demonstrado pelo fato de as exigências instintuais dessa sexualidade infantil serem, na maioria, tratadas como um perigo pelo ego e rechaçados de modo que posteriores impulsos sexuais da puberdade, que deveriam ser conformes ao ego, correm o perigo de sucumbir à atração dos modelos infantis. Agora, a minha sexualidade de um adolescente e até chegar a ser adulto pode sucumbir aos desejos infantilizados. Bom, a relevância que a gente tem isso aqui e a preponderância que o psicanalista não pode fechar os olhos, e é triste que eu vejo alguns fechando os olhos em nome da sociologia. Sociologia é sociologia, tem o espaço, a legitimidade dela, o campo dela, mas ela não pode ditar para um analista seus próprios padrões, suas próprias situações, suas próprias angústias. A psicanálise nos fala do perigo de trazermos uma sexualização de crianças na latência. Crianças de 5 até a puberdade devem ser protegidas, precisam não ser implicadas a ela a necessidade de serem seres sexualizados, para que o intelecto cresça, para que o QI amadureça, para que nós possamos nos humanizar. Quando você sensualiza um menino de 6 anos de idade, você está emburrecendo ele. Gente, é estranho, porque eu falo isso, e eu sei que para alguns isso pode soar como se eu estivesse trazendo questões políticas. Não estou. Eu estou falando de psicanálise, estou falando de Freud, estou falando de uma teoria onde nós fomos alertados em 1926 a perceber isso. Né? Então, quando você vê um psicanalista esquecendo isso e agora padronizando toda uma ideologia, seja ela de direita, de esquerda, isso é absurdo um psicanalista se envolver nisso. Porque nós somos humanos, nós precisamos nos compreender como humanos que se humanizam. Nós somos aqueles onde as pessoas podem dar conta de falar de suas angústias que foram geradas. Quando a gente estuda, a gente terminou de estudar semana passada, na turma de quarta-feira, O Homem dos Ratos, o quanto aquele homem sofreu pela precocidade da sua sexualidade, de ter sido exposto com 5 anos a cenas eróticas que ele não
precisava vivenciar, o quanto aquilo afetou a vida daquele homem, tornando uma pessoa infeliz, com desejos de morte e assim por diante. Não deu tempo da gente ler O Homem dos Lobos, mas o Homem dos Lobos, numa outra turma a gente vai estudá-lo. O caminho é muito idêntico, os casos das histéricas de Freud, muito idêntico. Então, assim, nós, psicanalistas, mais do que qualquer outro teórico profissional da saúde mental, precisa valorizar o que? A latência. O momento em que a criança não pode caminhar nessa pressão da sociedade, da sua sexualidade. Por quê? Porque quando ele se tornar adolescente, a pressão vai virar com tudo, com muita força. E aí, se você antecipa essa cena, musiquinhas... Você colocar uma criança de 6 anos para escutar Ludmilla e você ver montar o desenhozinho da Ludmilla, isso para um psicanalista é um crime. Por que é um crime? Eu não estou falando Ludmilla, não. A outra que é... Anitta, exato. Obrigado, Cláudia. Anitta, não estou falando nada contra ela, não. Você é adolescente, jovem, adulto, curta a Anitta, dança com ela, brinca com ela, compartilha dos pensamentos, sem problema algum. Criança, não. Por quê? Porque é erótico. Porque anula aquilo que precisa acontecer. Freud está dizendo isso. Olha, o segundo momento que a gente tem que entender que se estruturam os traumas é o momento em que a sexualidade ela é dividida entre um período antes da latência e um período depois da latência. Mas eu tenho a latência, onde a sexualidade ela será vivida na sua amplitude do que já foi constituído. E não pode ter constituições novas nesse período. Senão você não terá o que torna o humano humano. É essa a proposta que Freud faz. E ele vem o terceiro fator, que ele vai dizer, então, esse é o psicológico. Então, o terceiro fator psicológico deve ser buscado numa imperfeição do nosso aparelho psíquico, relacionado justamente à indiferenciação em um ego e um id. Ou seja, também remonta, em última instância, à influência do mundo exterior. Atentando para os perigos da realidade, o ego é obrigado a pôr-se em defesa contra certos impulsos instintuais do id, a tratá-los como perigos. Mas o ego não pode proteger-se dos perigos instintuais internos de modo tão eficaz como de uma porção da realidade que lhe é alheia, sendo ele mesmo ligado inteiramente ao id, e pode rechaçar-se ao perigo instintual somente restringindo sua própria organização e admitindo a formação de um sintoma em compensação por prejudicar o instinto. É interessante que no período, até voltando um pouco, trazendo a cor do que a gente viu agora no filogenético, trazendo para a questão psicológica, no período pré-latência, o ego e o id estamos juntos. No período pós-latência, o ego e o id se estranham. Porque surgiu o superego. E quando o superego surgiu? No final do período pré-latência. E a latência é a vivência de um superego. É exatamente a vivência desse momento. Renovando-se a pressão do instinto rechaçado, surgem para o ego todas as dificuldades conhecidas como sofrimento neurótico. Então eu tenho a neurose se estruturando a partir da construção do superego. A neurose se formulando exatamente ali no processo da latência. Até o momento, não vai além disso. Creio o nosso conhecimento sobre a natureza das causas da neurose. Aí Freud termina o capítulo assim. Ele diz, é o que nós temos. É isso que nós temos. Temos ainda 7 minutinhos para discutirmos o que precisamos discutir sobre isso. Na semana que vem, voltei no tempo. Na semana passada vamos discutir, ficou meio psicótico, né? Mas na semana que vem nós vamos falar dos suplementos, é o 11º capítulo. Freud encerra, ele vai trazer algumas discussões sobre comparações sobre tudo isso. A gente vai então estar na página 90 e... Não, 103. Então, ele vai falar complemento, ele vai falar modificação das opiniões anteriores, resistência e contra-investimento. Aí ele vai nos falar
da questão da angústia por transformação da libido, vamos falar sobre repressão de defesa, são esses pontos que a gente vai abordar, observação, suplementação sobre a angústia, e aí encerramos o capítulo angústia, dor e luto, encerramos o capítulo, o tema que ele traz, inibição, sintoma e angústia. Querem colocar alguma coisa, falar sobre algo, concordar, discordar, falar mal do Freud? Só do Freud, do Orlando vocês não falam mal não, porque eu só estou sendo um leitor, né? Lembre, não muito crítico. Nosso objetivo não é fazermos uma crítica à obra de Freud, uma vez que a gente tem toda uma vida para fazer esse caminho. É de trazer como Freud pensava, como é que se construiu, qual era o pensamento dele, né? É mais nesse sentido. Orlando, deixa Sim, então só... Marluce. Opa, desculpa. Sim, Cláudia, depois a Marluce. Ai, desculpe, Não, Marluce. não. São vídeos, é porque são vídeos diferentes. Ah, sim. Não, é só arrematar no meu raciocínio. Então, a angústia real, né, que é diante de um cachorro bravo, latindo, ou então, enfim, o avião chacoalhando, real. A moral, aquela coisa da ambivalência, do questionamento, da dúvida, né? E aí, o neurótico, que é o histérico, fóbico, obsessivo, que vão para esses caminhos, né? Que é aquela Isso. Eu ruminação, construo o sintoma. que é onde eu construo o sintoma. O moral não tem nada a ver com o superego. Tem, Tem. tem. Ah, sim. Mas a angústia é gerada no ego. Sim. É quando o ego toma uma decisão contrária ao superego. Ah, sim. Aí é. Aí ele começa a sofrer. Ele acha que as ameaças superegóicas acontecerão. E aí vem, ó, as ameaças dele, como elas são fantasiosas, elas não são reais. Porque quem Sim. lida com a realidade é o ego. Mas elas adquirem esse peso de, olha, o que você fez está errado, ó, tá errado, vai dar mal, vai dar problema, você vai para o inferno, você vai ser deserdado, seu pai não vai te amar mais. Todo esse caminho, o superego fica acusando. Então, Sim. e aí vem esse caminho. Se ele reprimir o conceito do superego, o superego entra no caminho do superego reprimido. Então não tenho mais uma repressão do id. Eu passo a ter uma repressão superegóica. E aí aquilo fica voltando o tempo todo. Aí a moral, a pergunta que a gente poderia até formular, a moral pode se tornar neurótica? Pode se tornar, mas ela é neurótica. Sim. Quer dizer, é natural o perigo real e o moral, porque o ser Isso. humano está inserido nessas circunstâncias, né? Perfeito, perfeito. E é humano, Isso, né? é humano. Agora, assim, por exemplo, muitas pessoas nesses grupos que eu ouço, pacientes, e pessoas que a questão é o medo, né? Tanto que ontem a questão novamente foi o medo, que vem Dominia. do desamparo, né? A angústia vem do desamparo, a ansiedade vem do desamparo. Isso. Considerando o trauma do nascimento e o abandono da mãe lá do Édipo, aquele conflito todo, né? E aí, Perfeito. dependendo da fase onde isso se fixa, oral, anal, fálica, é que os Uhum. sintomas são mais Isso. detectáveis, né? Exato. Fóbico, obsessivo ou Isso. histérico, né? Perfeito. Perfeito. Eu quis alinhavar isso para ver Não, se não, é perfeito, é bem isso. De uma forma bem sucinta, é exatamente isso. tá certo. Obrigada. Eu tenho tanto a fixação da minha personalidade, como eu tenho uma fixação da minha repressão. Então, assim, na minha psicossexualidade, eu fixo minha personalidade. Então, eu posso ser oral, eu posso ser anal, posso ser fálico. Personalidade. Ah, Mas no sim. momento em que eu enfrento uma situação, eu tenho todas essas construções de sintoma possíveis. Então, eu posso usar qualquer dessas ferramentas. Quanto mais eu regrido, quanto mais a doença fixa em mim, mais eu vou regredindo. Por isso que a gente chama de adoecimento como processo narcísico. Eu estou recuando, 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 e aí o meu ego fica cada vez mais inibido e o meu sintoma cresce cada vez mais. Aí, então eu já tenho adoecimento acontecendo. Porque antes disso, quando a gente fala nas fases, né, oral, anal, é a constituição da personalidade, A você falou. personalidade. Ah, Isso. entendi. Perfeito. Tá bom.
Ok. Porque uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem é imaginar que o histérico só se defende de forma histérica. Não. Ele se defende como obsessivo, ele se defende como fóbico. Só que se o histérico se defendeu como obsessivo, ele regrediu. Se o fóbico se defendeu como histérico, ele buscou. Né, tudo está no baú das nossas defesas. Sim. Ok? Ok, muito obrigada. Marluce? Orlando, nossa, eu tá dando nó. Vamos desfazer esse nó. Ela constitui o Édipo até os 5 anos. Ela fecha o Édipo. Isso. Tanto faz menino ou menina. Tanto faz. O Freud teoriza que o Édipo da menina é aberto. Ele tem esse ponto, 5 anos, como marcador, mas ele não funciona como o do homem. O homem tem o ponto de castração e ele não supera mais isso. Como a menina se vê castrada, é um outro caminho. Mas o Édipo, a partir do Édipo, ela construiu-se ser moral. Tá. Aí, quando você diz assim, a criança ela não deve ser exposta a conteúdos sexuais, o que vai acontecer com a criança nesse momento? Quando ela é exposta a conteúdos sexuais, ela vai gerar medo, angústia, o desamparo é constante. Mas daí ela vai intensificar. No caso do Homem dos Ratos, ele intensifica esse medo de desamparo. Porque como ele é obsessivo, então ele já tem uma fixação da personalidade dele. Então, sendo obsessivo, o que ele começa a desencadear como fenômeno? Meu pai sabe o que eu fiz. Então ele vive sob essa angústia a vida inteira. E ele constrói essa imagem. E aí, na fase da... Aí ele pula a latência, aí na adolescência é que vai intensificar esses sintomas que foram gerados lá no Édipo, no Édipo, na latência, quando a criança foi exposta fora de hora àquelas situações, é isso? Você pode, na verdade, você traz para trás, você diminui a latência. Por exemplo, no caso do Homem dos Ratos ainda, ele menciona que ele se sentia excitado com o pipizinho dele ereto, e isso incomodava ele perguntava por que ele estava daquele jeito. Quer dizer, como ele foi submetido a essas situações, depois ele tem que viver isso em segredo. Então ele está vivendo uma sexualidade que deveria só acontecer quando o corpo dele estivesse preparado para isso. Como não estava preparado, ele está vivendo uma ansiedade antes da hora. E isso traz sofrimento para ele. E dentro dessa teoria, porque assim, um dos mecanismos que a criança passa a ter é de formar seu clube, seu grupo social, se vincular, identificar o próprio corpo, gostar do próprio corpo no corpo do coleguinha, é o que a gente chama de fase homossexual, né? E se ele pula, se ele salta isso vai fazer falta. Ele precisava desse momento para construção de identidade. E aí vai ser uma identidade mal construída, porque ele saltou. Tá. A identidade mal construída. Ok. Uhum. Aí, aí ele vai vivenciar a adolescência, o início da vida adulta, com esses, vamos dizer, retardos ou atrasos do ponto de vista emocional, porque ele está lá resgatando situações do Édipo. Você disse se ele foi exposto a essas situações traumáticas, né? Isso? Isso. O trauma cria uma fixação. E automaticamente essa fixação, vamos pensar em termos biológicos, uma aderência, né? Então, sim. E essa aderência vai fazer com que agora esse menino, que deveria estar livre nas buscas dele, ele não está livre, ele está fixado. Então ele fica tentando resolver algo que já é anterior. Então, se ele não tivesse passado por uma situação que o fixou, ele teria mais liberdade do desenvolvimento da psicologia, da psique dele. Como ele fixou, ele fica retornando para resolver aquilo com base na fantasia dele. Então ele se sente sujo, inadequado, não tem grupo próprio, usado e assim por diante. Ele fica sempre voltando a esse processo de fixação. É por isso que assim, nós não temos a fixação apenas que nos constrói como
personalidade, mas como trauma. Ele trabalha nesse texto esse ponto, né? Há uma fixação da repressão. Então, o tempo todo, isso cria uma fantasia e a vida agora desse adolescente é infantilizada, ao invés de ser desenvolvida. Entendi. Obrigada, viu, Orlando? A aula foi super para mim hoje. Orlando, eu tenho uma pergunta para fazer. Uma pessoa que passou foi sexualizada, né, na infância, e agora um homem adulto, toda vez que precisa tomar uma decisão, e aí ele se sente com muito, muito medo, não consegue, assim, não consegue atender nenhum cliente pelo telefone, Uhum. porque o que descreve, né, que o cliente, ele tem a sensação que aquele cliente vai engolir ele pelo telefone, é Uhum. coisa simples, ele não consegue falar. No caminho do trabalho, né, da empresa, ele falou que dependendo da atitude que ele tem que tomar no dia, ele sendo dono do próprio negócio, né, tudo ali, ele falou que para e sente medo de entrar na empresa, né, aonde tudo é ele que coordena, uma decisão que ele tome, tudo ele que coordena. Só que aí foi exposto a muita sexualidade antes dos 6. Tá Uhum. ligado, esse medo tá ligado a isso. Até coloquei uma parte do texto que trabalha tanto o que a Marlu estava colocando quanto o que você acabou de colocar. Assim ocorre a fixação na repressão e se mantém a situação de perigo, não mais atual. Quer dizer, não é mais o perigo de fato que está posto, é o antigo. A cena não é antiga, a cena é atual. Com a sensação. É como se você comesse maçã lembrando do gosto de cebola. Aí você não sente o gosto da maçã, mas você está comendo maçã. Mas você, nossa, que gosto de cebola. Bem, só para a gente compreender nessa linguagem das hipnoses, né? Então, o oposto, está comendo cebola, lembrando do gosto da maçã, né? Nos shows de hipnose se faz isso, né? Então, assim, essa pessoa, Flávia, talvez esteja lidando com uma cena que não é a real, mas é exatamente aquela que está fixada. No método catártico, teríamos que levá-lo para a cena em que o trauma se foi constituído. No método psicanalítico, ele tem que entender por que aquela fantasia ainda é tão forte e entender que é uma fantasia. E o que está em jogo? Porque naquele momento, aquilo só foi traumático porque afetou alguma coisa. O quê? Medo de quê? O que estão vendo que não deveriam ser visto? Sim, entendi. Ok? Ok, Orlando, obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer ficar esse tempinho com vocês. Na semana que vem, então, fechamos esse livro, né? E aí nós encerramos as nossas discussões e na semana que vem eu já trago o outro livro que a gente vai começar a explorar. A gente vai ter que definir se a gente vai ter uma semana de recesso e aí, a partir do recesso, a gente já retoma a leitura através do... a minha proposta é psicopatologia do cotidiano, vai enriquecer bastante o conhecimento da gente de fazer uma leitura pausada, né? Entender bem o que Freud estava colocando sobre isso. Ok? Posso pedir para o Elcio encerrar? Obrigado, Orlando. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Ótima semana aí a todos. Obrigada, Orlando. Valeu, viu? Excelente. Bom dia, tchau, tchau.